Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estou aqui na minha casa, né, fazendo mais um videozinho para vocês. E agora esse videozinho é para a gente fazer a correção dos exercícios que eu passei na aula passada, né? Nós começamos a falar sobre a Roma Antiga e na última aula falamos aí, né, desse primeiro momento da Roma, né, da fundação de Roma e do período da monarquia, a divisão da sociedade, né, os patrícios, os clientes, os plebeus, os escravos e assim por diante, né? E eu passei para vocês dois exercícios, né? Eu não tenho os exercícios digital, então não consigo colocar eles na tela para vocês. Por isso eu vou fazer a correção assim mesmo, né? E vocês vão ter que ficar olhando para minha carinha linda, olha só. Tá? E prestando atenção na leitura dos exercícios, né? Eu passei dois exercícios para vocês, o exercício 1 da página 73 e o exercício 2 da página 74. Então vamos lá para o primeiro exercício, né? Página 73, exercício de número 1. Os escravos tornam-se propriedade nossa, seja em virtude da lei civil, seja da lei comum dos povos. Em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de 20 anos permitir a venda de si própria com a finalidade de lucrar, conservando uma parte do preço da compra. Em virtude da lei comum dos povos, são nossos escravos aqueles que foram capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossas escravas. Então o texto está falando sobre as formas de se virar escravo em Roma, de se tornar escravo em Roma, que eram basicamente três as maneiras, né? A primeira era por dívidas. Então ele fala, se o cara ele quer vender o seu próprio corpo, se ele quer vender o seu próprio trabalho como uma forma de compensar alguma dívida, ele pode, existe uma lei que garante isso, né? Então é escravidão por dívidas. Então os romanos escravizavam romanos, assim como os gregos escravizavam gregos, era uma escravidão por dívidas. A outra forma era por guerras, né? Onde povos de outras etnias, né, outros povos eram escravizados por conta das guerras. Isso acontecia também tanto na Grécia Antiga como também na Roma Antiga, né? Ou uma terceira maneira era por nascimento. Se você nascia numa família de escravos, você já nascia com a condição de escravos, né? Então o texto está falando sobre isso. Vamos lá. Olha só, a obra Institutas do jurista Aelius Marcianus, do século III d.C., instrui sobre a escravidão na Roma Antiga. No direito e na sociedade romana desse período, os escravos compunham uma mão de obra especializada protegida pela lei. Não existia lei que protegiam os escravos. Existiam leis que protegiam a escravidão, o sistema escravista. Mas os escravos não estavam protegidos por lei, né? B. Força de trabalho sem a presença de ex-cidadãos. Está errado, porque havia escravidão por dívidas. Então o cara que poderia ser considerado cidadão, ele era escravizado e perdia seus direitos políticos. C. Categoria de trabalhadores oriundos dos mesmos povos. Não necessariamente tinha que ser de um único povo, de um mesmo povo. Poderia ser oriundo de diversos povos, inclusive oriundo dos próprios romanos, porque era escravidão por dívidas que também existiam. D. Condição legal, né? Então as leis permitiam a condição da escravidão, o sistema escravista, independente da origem étnica do indivíduo, tá certo? Independentemente se o indivíduo ele era romano ou não, existiam leis que garantiam a escravidão. O cara poderia ser escravizado por dívidas ou poderia ser escravizado por guerras de outras etnias. Então, independentemente da etnia, poderia existir a condição de escravo. Alternativa D de jeans. Tá bom, galerinha? Agora vamos para o exercício de número 2. Disse 2. O 2. Para um grego da época clássica, a polis não designava um lugar geográfico, mas uma prática política exercida pela comunidade de seus cidadãos. Então, a noção de polis para os gregos, né, não era a ideia de um espaço físico, do espaço territorial. A noção de polis era a ideia da participação política, né? Da mesma forma se referiam os romanos a civitas, a cidade no sentido da participação dos cidadãos na vida pública. Se no caso da polis ou da civitas o conceito de cidade não se referia à dimensão espacial da cidade, e sim à dimensão política,
O conceito de cidadão não se refere ao morador da cidade, mas ao indivíduo que, por direito, pode participar da vida política. Então o texto está falando que tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga, a percepção que eles tinham de cidadão, de cidadania, é bem diferente da que nós temos atualmente. Hoje, né, você é um indivíduo que vive numa cidade, Ribeirão Preto, São Paulo, enfim. E aí, por você viver dentro daquele espaço físico, você já possui direitos como cidadão. Existem alguns direitos que garantem, né, a sua cidadania, você exercer a sua cidadania por você estar dentro daquele espaço físico, dentro daquela cidade. Então, o espaço geográfico determina essa percepção. Na Roma Antiga e na Grécia Antiga, não. A noção de cidadania estava ligada exclusivamente aos indivíduos que possuem direitos políticos. Então, você só é considerado um cidadão se você possui direitos políticos. E são poucos, né, os cidadãos que vão possuir direitos políticos na Roma Antiga. Né? Na Grécia a gente vai ter a noção de democracia surgindo lá em Atenas, que vai ampliar, né, a participação política, mas mesmo assim você tinha indivíduos que não tinham direitos políticos em Atenas, como por exemplo as mulheres. Então a participação política ela ainda era limitada. Então a noção de cidadania, de cidadão na Grécia Antiga e na Roma Antiga é bem diferente da atual. Tá? Olha só. De acordo com o texto citado, pode-se afirmar que os habitantes das cidades greco-romanas desfrutavam de direitos políticos universais. Não era todo mundo que possuía direitos políticos. Mulheres não, escravos não, e assim por diante. Os romanos possuem uma cultura politicamente frontalmente contrária do mundo grego. Não, o próprio texto já diz que a percepção de cidadania na Grécia Antiga era basicamente a mesma na Roma Antiga. Então tinha muita influência da cultura grega na cultura romana, né? Então está errado. C. Os povos antigos ostentavam um indisfarçado desprezo por temas do âmbito político. Não, pelo contrário, né? Se valorizava essa questão da política, né? Apesar da noção de cidadania ser limitada, dos direitos políticos serem limitados, eles valorizavam a prática da política, da participação política, né? E tanto é que a nossa percepção que nós temos atualmente de política, que é da ideia de participação, né, dentro das decisões de uma cidade, ou de um estado, ou de um país, essa percepção que nós temos hoje começou a ser construída na Grécia Antiga, na Roma Antiga. Né? Então, está errado falar que há um desprezo pela ideia de política. D. Os conceitos de cidade e cidadania sofreram nítidas mudanças ao longo do tempo. Sim, correto, né? Eu disse isso o tempo todo, o texto fala isso, né? A percepção que se tinha de cidadão e de cidadania na Grécia Antiga e na Roma Antiga é bem diferente da atual, por isso a alternativa D de jeans. E temos também o exercício de número 18 da página 90, né, lá dos exercícios propostos. Né? O exercício diz o seguinte: sobre a sociedade da Roma Antiga, é correto afirmar que... Então, um exercício sobre essa questão social que a gente falou na última aula. Os plebeus eram aqueles que originalmente tinham posses suficientes para serem cavaleiros do exército. Não, os plebeus não tinham posses, né, galera? Os plebeus eram camponeses, artesãos, comerciantes. Alguns plebeus tinham pequenas terras, né, mas não era algo suficiente para se falar em posse. Então está errado. Os escravos eram fundamentalmente prisioneiros de guerra e sua atuação se restringia a trabalhos agrícolas. Não. Primeiro que não eram só necessariamente prisioneiros de guerra, né, porque existia a possibilidade da escravidão por dívidas, apesar de que depois ela vai acabar, a gente vai falar sobre isso. Né? Mas também você não pode dizer que os escravos se restringiam a trabalhos agrícolas. Eles atuavam, né, no trabalho artesanal, no comércio, né, em outras atividades, não só necessariamente agrícola. Está errado. As divisões sociais eram severamente rígidas e quase não existia a possibilidade de mobilidade social. Correto. Era uma sociedade estratificada. A possibilidade de mobilidade social era muito restrita na Roma. Você tinha o grupo dos patrícios, que formava a elite, depois os clientes, os plebeus e os escravos. E era uma sociedade com difícil mobilidade social. Então a alternativa correta é a alternativa C.
né? Vamos ver as outras, ó. Os clientes eram dotados de diversos direitos políticos. Já está errado. Clientes não possuíam direitos políticos, tá? E as mulheres romanas, ao contrário das gregas, tinham uma relativa autonomia tanto na vida privada quanto na vida pública. Também não, né? Havia restrições à atuação das mulheres na vida privada e na vida pública. Então está errada. Por isso a alternativa correta é a alternativa C. Beleza, galerinha? Espero que tenham acertado os 3 exercícios e espero vê-los num próximo vídeo, numa próxima aula, tá bom? Beijo para vocês e até o próximo. Tchau, tchau!